compreendermos que o advogado especialista, seja em contratos, em direito empresarial, além dos conhecimentos técnicos que ele precisa ter, isso quer dizer, conhecimentos jurídicos que ele precisa entender melhor sobre o negócio de seu cliente, ele precisa entender sobre a atividade do seu cliente, sobre as tendências dessa atividade, dessa forma, visando o interesse geral da empresa. É preciso entender de direito e de negócio e ter a capacidade de fazer a análise dessa empresa, a leitura dessa empresa para o futuro. Quando a gente fala em contratos, a função contratual, isso quer dizer, é estratégica para um negócio. Então, o advogado que faz a gestão de contratos ou que redige os contratos, ele tem uma função super importante, essencial para o bom desenvolvimento do negócio e cada vez mais multidisciplinar. É preciso, além do conhecimento jurídico, como eu disse, do conhecimento de gestão dos negócios, é preciso que ele saiba gerir crises. É uma função estratégica para a empresa. Então, ter conhecimentos de contabilidade, ter conhecimentos das tendências de mercado, da gestão, é parte da função do advogado de contratos hoje. Na verdade, só se sabe que está diante de um bom contrato quando a gente tem uma inadimplência. Quando alguém descumpre um contrato, é que a gente vê se o contrato era bom ou ruim. Não é isso que a gente sempre ouve? Pois é, precisamos mudar essa mentalidade. É preciso que cada vez mais a gente tenha também a advocacia preventiva em mente. É preciso que a gente entenda a função cada vez mais aprimorada, acurada do advogado na hora de redigir seu contrato. E ele só vai fazer isso de forma correta quando ele estiver ligado aos outros aspectos, não só jurídicos, da atividade de seu cliente. Não só com aqueles que tenham implicações jurídicas, mas que ele esteja de forma geral conectado àquele setor da atividade. O advogado ele tem que ser capaz de olhar para frente e ver, principalmente de contratos, as coisas que podem dar errado e se adiantar para proteger a empresa. Proteger a empresa dessas armadilhas contratuais, de erros de elaboração de contratos, cláusulas ambíguas que geram prejuízos tanto para o cliente dele quanto para o cliente do cliente dele. Não é uma função estratégica. Então, contratos, quando eles são incompletos, confusos, ambíguos, eles prejudicam não só o cliente de forma monetária, ele prejudica a credibilidade do cliente dele, ele prejudica os bens intangíveis, né? A marca do cliente dele, o nome do cliente dele. Então, é preciso ter também, sempre em mente, o princípio da boa-fé. A boa-fé objetiva. E isso é essencial quando a gente vai trabalhar com elaboração de contratos. Em cada espécie de contratos, a gente vai ter um papel diferente para o advogado. Cada espécie de contratos, o advogado vai atuar de uma forma, às vezes mais ativa, outra menos ativa. Ele, em um determinado tipo de contrato, ele pode atuar de forma mais preventiva, em outros não. Depende do momento que aquele advogado também é contratado por aquela empresa. Então, o papel do advogado ele muda de contrato para contrato, de tipo contratual para tipo contratual. Então, quando a gente for ver a participação de um advogado dentro de um contrato de franchising, por exemplo, a gente tem uma participação muito ativa do advogado dentro de um contrato do franchising. Não é? No contrato de franchising, as partes, né, o franqueador, ele licencia o uso de sua marca, a venda de seus produtos a um franqueado. E presta ao franqueado todos os serviços de organização empresarial, de gestão, de planejamento estratégico. E assim é a relação entre franqueado e franqueador. Não é? A licença de uso, a prestação de serviço organizacional, não é? O franqueador proporciona isso ao seu franqueado em troca de um pagamento.
É hoje um dos contratos mais comuns no meio empresarial. E é o contrato onde o advogado dessa área precisa saber elaborar um bom contrato. Examinar detalhadamente cada cláusula, prever situações. O advogado de contratos, ele tem, e ele não prevê com aquela bolinha de cristal, ele tem que fazer a leitura do contexto, dos fatos e acontecimentos do futuro, de forma a trabalhar como pode acontecer no futuro. Ele faz análise agora de fatos e acontecimentos do presente para fazer uma projeção para o futuro. E é essencial que o advogado que atua em franchising faça isso. Que saiba colocar naquele contrato as observações, os aspectos em cláusulas que sejam de fato relevantes, que ele esteja sempre alerta a prazos, a precaver de mudanças econômicas. Então, ele é um trabalho muito mais amplo do que simplesmente escrever cláusulas contratuais. Há um maior entendimento, uma necessidade de maior entendimento do contexto negocial, do contexto externo, econômico, político, para que se redija aquele contrato de forma a atender corretamente o cliente franqueador dele. Ou, se ele é advogado do franqueado, de forma que ele possa passar para o franqueado a correta orientação sobre aquele contrato. Mas para fazer a correta interpretação daquele contrato, ele precisa ter conhecimento em outras áreas para de forma correta interpretar e passar para o cliente dele as orientações corretas, a interpretação correta. Outro bom exemplo são nos contratos bancários. O contrato bancário é aquele que uma das partes é obrigatoriamente um banco. E essa atividade, o advogado, ele tem um papel diferente da do franqueador e do franqueado, onde ele tem um papel muito mais ativo, não é? No bancário, se você é o advogado do consumidor, né? Você é do banco, você tem um papel diferente, um papel muito mais consultivo, interpretativo. E se você é advogado do banco, mais ainda, conhecimentos específicos de economia, contabilidade, são essenciais para a redação de um bom contrato, para a elaboração de um bom contrato. E nesse caso, seja no de franchising ou no direito de contratos bancários, estão envolvidos temas muito além do direito contratual. E isso é uma tônica, é uma realidade, cada vez mais do dia a dia do advogado. O advogado empresarial é aquele que se atenta, que vive lidando com contratos bancários, contratos de locação, contratos de leasing, e ele precisa entender todos os contextos que estão envolvidos ali. Ele deve entender, saber diferenciar se a empresa dele é consumidora, se está em uma atividade empresarial, se o código, qual código a ser aplicado dentro do nosso sistema jurídico. Isso é muito importante. Com a nova lei de proteção de dados, por exemplo, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, tudo correndo como esperado, o advogado empresarial vai ganhar uma outra área onde ele vai ter uma enorme relevância, pois os dados da empresa também podem servir a outro, o que vai prejudicar a imagem da empresa, os bens intangíveis da empresa. Então, a segurança dos dados passa a ser extremamente importante para a empresa. Fazer a segurança correta de seus dados, porque aquilo vai ter um efeito jurídico muito grande se houver falha. E é importante que o advogado empresarial ou o advogado esteja pronto para isso. É uma lei que vem nesse ano, nova, mostrando todo um novo ambiente onde o advogado vai atuar. Outra área que o advogado atua de forma bastante ativa é o direito societário. É onde ele define, né, a distinção que caracteriza a pessoa jurídica do direito privado, não estatal, como a sociedade simples ou uma sociedade empresária, que é definido pelo seu objeto. Mas por que é tão importante essas definições?
porque elas vão refletir em um instituto jurídico extremamente importante, que é a responsabilidade civil, a responsabilidade das empresas, não é? Frente aos seus credores, frente aos seus consumidores. Por isso é tão importante. O papel do advogado também como atividade de suporte e desenvolvimento do comércio exterior. É o advogado que participa do diagnóstico da viabilidade da empresa para uma exportação, para a documentação necessária para uma exportação ou para uma importação ou para uma internacionalização direta, isso quer dizer passar a produzir em um outro país. É importante que a atuação do advogado seja ativa ali, porque exige novas habilidades para esse advogado. Que ele não só saiba a legislação brasileira para importação, para exportação, mas que ele saiba também a legislação de direito internacional. E para suprir a necessidade do cliente dele, ele vai ter que conhecer a legislação internacional. Ele vai ter que falar mais de um idioma. Olha como o ambiente modifica e exige as expertises do advogado. Por isso é tão importante o advogado, seja novo, velho na profissão, a fazer uma estratégia, um plano estratégico de carreira. Porque senão eu não tenho como saber tudo. Então eu preciso definir qual será a minha área de atuação, para que ali eu possa desenvolver os conhecimentos e habilidades necessárias para que eu me mantenha relevante no mercado. Saber tudo vai ser impossível, mas eu preciso ter um plano estratégico para minha carreira para que eu saiba quem eu vou trazer para o meu time. Quem vai me assessorar? É um contador que eu vou precisar? É um despachante que eu vou precisar? Ou um outro profissional da área jurídica com conhecimento que eu não tenho, como conhecimento em direito internacional? Mas se eu for ser um advogado que vai prestar serviço a empresas que priorizam o comércio exterior ou têm intenção em desenvolver comércio exterior, eu preciso desenvolver habilidades essenciais para que eu seja, de fato, ativo para essas empresas como advogado. Conhecer a legislação internacional, regramentos, às vezes, não só regramentos de ordem jurídica, mas regramentos de transporte, de embalagem, ou ilegalidades. Um produto que é legal no Brasil, ele pode ser ilegal em um outro país, e eu, como advogado, para bem orientar a minha empresa, preciso estar preparada, preciso conhecer. É preciso desenvolver além de expertise jurídicas. E é preciso que o advogado, o profissional, que aqui é o centro do nosso módulo, que ele entenda que o advogado hoje tem seu cliente como o centro da sua prestação de serviço. Mas ele, como advogado, precisa definir qual é a sua estratégia de carreira, para que ele defina as expertises que ele terá que ter, os investimentos em si que ele terá que fazer para se manter relevante.